Boa noite, Eliesca. Daqui a pouco estamos conectando. Doutor Cláudio, Laís, muito prazer em tê-los conosco. Andréia, Adriano Tibes, muito obrigado pela presença. Caroline Locatelli, muito obrigado. Ju, obrigado pela presença. O Birajara, muito obrigado. Logo estamos começando, só deixa eu aguardar o professor Pedro Puccini. Saudações, Paulo. Olá, doutor Pedro, tudo bem? Tudo certo? Ó. Vamos Bom, ouvir. só um minutinho aí, deixa eu fixar aqui o conteúdo e vamos aguardar uns 5 minutinhos o pessoal conectar. O que você acha? Perfeito. Como é que tá de áudio aí? Ok? Tá tudo certo. Positivo. Tá, o que você acha? Gostei do lembrete da contagem regressiva, viu? Fizemos uma brincadeira aí para chamar a atenção do pessoal. Ficou bacana. Acho que vai ter bastante assunto polêmico para a gente tratar, enquanto a gente se organiza para a live, muita coisa acontece, né? Sim. O agrarista e o advogado da área ambiental não se entediam no Brasil, né? Não, não. No Brasil, ultimamente, não tem espaço para tédio, né? Não, não tem. Então a gente pode ter montado uma pauta aqui, mas já tem muita novidade. Certo? Não, que bom, que bom. Que bom a gente ter assunto aí. Pessoal, então, desde já eu quero agradecer a presença de todos, né? Quem já nos acompanha aí nas terças-feiras às 18 horas. Quem ainda não nos acompanha e é a primeira live, eu vou fazer alguns comunicados aí, então o pessoal pode, pode comentar aqui ou na área de perguntas, né? Se tiver alguma dúvida, que aí no final, ou dependendo do teor da pergunta, no decorrer da live aí com o Dr. Pedro, a gente vai batendo um papo, vai sanando as dúvidas e comentando aquilo que a gente acha importante e respondendo, né? Para aqueles que têm dúvida aí sobre a questão do pós-CAR. Então a gente vai esperar mais alguns minutinhos aí até 18h06 para a gente dar início ao nosso bate-papo. Então essa live vai ficar gravada também para quem não puder assistir até o final, vai ficar no nosso conteúdo. Também vamos passar para o Dr. Pedro aí que vai poder disponibilizar nos seus canais. No nosso canal do YouTube também vai estar disponível. E no IGTV também aqui embaixo vocês podem acessar.
como preferir. Já tem algumas outras já que já estão disponíveis. A gente teve a semana passada com o Dr. Cláudio, aí, que está presente nos ouvindo. Muito obrigado pela presença, Dr. Cláudio. Nós tratamos sobre o uso capião de líquidas e devolutas. Então, tem outros assuntos também aí de interesse dos agraristas, né, dos produtores, dos empresários rurais. E a gente Pois tem é, já... até gostaria de parabenizar o amigo pela seleção dos temas, pela seleção das pessoas que foram convidadas, a sequência de lives aí da Fala com o Especialista está muito boa mesmo, né? Parabéns, né? Agradeço pelo convite e sucesso absoluto, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Já, desde já agradeço a tua aceitação aí nossa conversa com o especialista. Já sabemos de antemão, depois vou apresentar você para os ouvintes, nós já sabemos o teu conhecimento nessa área aí, especialmente a área ambiental e demais áreas voltadas ao agronegócio. Parabéns, muito obrigado pela confiança depositada aí do nosso programa. Show de bola. Aí. Então, já temos algumas pessoas aí. Vamos dar início. Então, na verdade, o nosso tema hoje de live vai ser pós-CAR, da inscrição à regularização. A gente sabe, então, que o CAR foi uma novidade do Código Florestal de 2012, que não havia no Código de 1965. E a intenção do legislador foi criar um registro público, eletrônico, de todos os imóveis rurais do Brasil, posse e propriedade, para fins de ser uma plataforma para integrar informações ambientais das propriedades rurais no Brasil. Então, tem uma formação de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e também combate ao desmatamento. Então, no artigo 29 do Código Florestal, a gente tem, então, um capítulo específico sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Então, ele foi originalmente um cadastro desafiador, né, para você ter um Brasil gigante, continental, você conseguir ter uma plataforma para você conseguir levantar todas as informações e tem dado certo, né? A gente tem acompanhado, teve uma série de prazos que não foi possível cumprir e ao longo do tempo esses prazos foram renovando e a última alteração, então, data de uma lei do ano passado, que estabeleceu, então, a obrigatoriedade, né, e de prazo indeterminado, e condicionou, então, até dia 20 de dezembro desse ano, a obrigatoriedade de inscrição para integrar o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Então, o cadastro, então, ele tem informações de localização dos imóveis, a presença de remanescentes de áreas de APP, uso restrito, áreas consolidadas e também a localização, se houver, de reserva legal. E aí, então, é um exemplo internacional, é um exemplo do Brasil para o mundo, né? Que a gente tem que ter isso como uma ferramenta de divulgação, que nem todos os países, eu não tenho, se o doutor também se tivesse essa informação, se algum país no mundo tem uma plataforma eletrônica com tantos dados em relação à proteção ambiental no Brasil. Mas a gente sabe que o CRA, a inscrição, ela é um instrumento declaratório, né? O espírito do legislador, ele não se exaure somente com a inscrição, e agora tem um novo procedimento que o doutor, não sei se foi o doutor que cunhou essa expressão, pós-CAR, que é o que nós vamos tratar hoje. Então, o que vem depois da inscrição, né? O que esperar da administração pública em relação à inscrição do CAR? E tem algumas medidas que a gente pode já antever, que já estão em andamento, e algumas precauções e cuidados que o proprietário e possuidor rural tem que tomar. Então, para tratar disso hoje, do pós-CAR, a gente convidou o Dr. Pedro Puccini Mendes, que é advogado, consultor jurídico e professor de Direito Agrário, Ambiental e Políticas Públicas para o Agronegócio.
é mestre em desenvolvimento local pela UCDB, Mato Grosso do Sul, comentarista de direito agrário para o Canal Rural, escritor de artigos sobre legislação no agronegócio para Scott Consultorias e sócio da PEM Advocacia. É nosso amigo pantaneiro, né? Como ele costuma dizer, e foi organizador e coautor de livros de direito agrário, ambiental e aplicado ao agronegócio, membro e representante da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, membro fundador da UBA, União Brasileira da Advocacia Ambiental, foi presidente da Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócio pela OAB Mato Grosso do Sul e membro da Comissão do Meio Ambiente da OAB Mato Grosso do Sul do triênio 2013-2015. Livros organizados: Agronegócio, Direito e Interdisciplinaridade do Setor. Eu tenho aqui a primeira edição. Primeira edição. Agora eu gostei. A segunda edição, né, do ano passado, 2019. A primeira edição foi pela Contemplar e a segunda pela editora Totti. E também o Direito Agrário, nos 30 anos da Constituição de 88, pela editora Totti, que nós também com a vossa participação. O prazer de participar, falando sobre regularização quilombola e a Constituição Federal, né? Então, amigo Putin, nós nos conhecemos pessoalmente também no Congresso Internacional, primeiro Internacional no Rio de Janeiro, em 2017. Exatamente. Sabe que a gente tem parentes no Mato Grosso do Sul e o doutor conhece também, né? Os COU lá do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, perdão. Então, seja bem-vindo, doutor. Eu já te deixo a palavra aí para as suas considerações iniciais e já faço um questionamento para a gente já adiantar o nosso tema da palestra. Então, como a gente comentou no início, houve várias alterações do prazo para o CAR, e através de medidas provisórias, e a última foi em 2019. Então, como que ficou a agenda da regularização do CAR e do PRA? Seja bem-vindo e fica disponível. Positivo, agradeço mais uma vez pela apresentação, pela gentileza do convite, pela sequência de lives que está fantástica. Para quem chegou agora, né, faço questão de elogiar mais uma vez. Das poucas iniciativas que a gente acompanha, uma sequência muito interessante de temas ligados à legislação no agronegócio aí, né? Parabéns. Obrigado. E realmente também é uma satisfação estar aqui pela nossa afinidade aí, né? Muito bom participar, doutor. Você falou do prazo do CAR, eu fiquei me lembrando do seguinte, né? Foi prorrogado por diversas vezes, e para quem acompanhou o porquê ele foi prorrogado, acompanhou aqueles boletins informativos do Serviço Florestal Brasileiro, né? A cada prorrogação era possível ver o porquê das prorrogações, né? Porque ainda faltavam muitas áreas, ainda faltavam alguns ajustes. O CAR também mostrou uma divergência de dados muito grande. Eram esperados, se eu não me engano, 397 milhões de hectares e tem mais de 535 milhões. Então, algumas inconsistências cadastrais, né? E algumas informações que conseguimos agora visualizar, né, de maneira com um pouco mais de credibilidade, né? Então, ao longo dos anos, das prorrogações, foi possível conferir nesses boletins informativos do Serviço Florestal Brasileiro o que aconteceu, né, a evolução dos números, a evolução dessas informações. Então, foi necessário mesmo ter essa prorrogação até que fosse possível que todos os produtores, declarantes, né, assimilassem essa informação da necessidade de cadastro, a importância, os benefícios, que o CAR não tem perigo. Como no começo, me lembro muito bem que havia esse receio de fazer um cadastro, né? Enfim. Agora a questão é a seguinte, sobre a pergunta que você fez do prazo. Como ficou essa agenda agora, né? É importante colocar essa questão porque tem uma pegadinha aí, né? De tantas alterações, agora ele ficou sem prazo. Aquela última medida provisória, a 884, ela então alterou o artigo 29 e deixou obrigatório para todas as propriedades e posses rurais, entretanto, sem prazo. Mas a pegadinha é no PRA. Então, a fase pós-CAR, né, que nós vamos tratar aqui hoje, é essas fases subsequentes à inscrição. E a pegadinha é a seguinte, né, que não ficou sem prazo o PRA, apenas o CAR. O PRA ele foi colocado como sendo de 2 anos contados da inscrição no
CAR. Então, aquele que se inscreveu tem até 2 anos para declarar a intenção de fazer uma recuperação de um passivo. Lembrando que então, o PRA ele é uma declaração de vontade apenas, ele não é o instrumental em si, né? Então, a declaração de vontade de recuperar um passivo ambiental até 2 anos da inscrição do CAR. Entretanto, uma outra alteração aqui, né, no 59, o parágrafo 4º, ele traz o prazo do PRA como sendo 31 de dezembro de 2020. Veja só. Então, os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que se inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao PRA. Então, isso me traz um pouco de receio, porque pouco eu estou vendo isso sendo noticiado, né, no sentido de que quem não estiver atento a essa manifestação de vontade até 31 de dezembro pode acabar perdendo o direito dessa adesão, enfim. Então, muita atenção. Embora eu me acredito que essas alterações de prazo podem acontecer, né? Como aconteceu com o CAR, se isso for virar algum prejuízo para o produtor, pode ser alterado. Mas só assim, essa é a recomendação que a gente deixa com relação ao PRA, né? Se existe um passivo, então o prazo é até 2 anos. Então, o recado com relação ao prazo era esse, né? Que a adesão ao PRA é só uma declaração de vontade, não são termos de compromisso ainda, não são projetos, apenas a declaração de vontade que deve ser feita até esse prazo de 31 de dezembro de 2020. Na verdade, então, em relação a esse prazo também, a gente também não sabe agora com essa pandemia também, né, que é uma lei do ano passado, né, se por conta disso também não vai dificultar algumas coisas e vem alguma novidade, mas estaremos atentos, né. Doutor, então, partindo então do ponto de que a gente já estabeleceu a importância do CRA, né, até para a imagem do Brasil no exterior, que tipo de cuidado você tem recomendado com os produtores e empresários em relação à inscrição no CAR? Para aqueles que ainda não fizeram? Bom, o cuidado é de comprovar aquilo que está sendo declarado, né? Porque qualquer informação inserida dentro do CAR, ela vai ter um momento de validação, que é o que está acontecendo por esses tempos agora, né? E aí muitos problemas surgirão decorrentes dessa validação das informações, como as áreas consolidadas, por exemplo, né? O que está em pauta agora, né? Em várias questões aí, né? no Supremo, as mudanças de entendimento do Ministério do Ambiente. Então essas áreas consolidadas são declaradas dentro do CAR, mas são declaradas de forma virtual, é necessário comprovar essas informações, né? E que tipo de prova? Estou falando de mapas, documentos históricos, análises multitemporais dessas propriedades. Essas análises têm sido frequentemente demandadas dos engenheiros, né, que têm trabalhado com as imagens de satélite para apresentar laudos, né? Então, esses laudos têm que ser apresentados, mas nós sabemos que o sistema CAR é virtual, que ele tem as suas possibilidades ali, de onde você pode ou não pode clicar, mas a grande lição do sistema CAR, que a gente já discute há um bom tempo, né, que viria nessa fase pós-CAR, é que o CAR é um processo administrativo, né? Ele não é só um cadastro. Então, se não houver a possibilidade de, como muita gente fala, mas é o sistema, não consigo juntar documento, nada, que faça um protocolo no órgão ambiental. Assim como nós distribuímos ações judiciais, não tem como anexar um áudio, um vídeo, nós temos que depois entregar essa mídia, né, para o fórum, no CAR, da mesma forma. Buscar o órgão ambiental estadual e entregar esse tipo de estudo para que os caminhos de validação da inscrição sejam facilitados pelo órgão ambiental. Se me permite, eu quero chamar a atenção para uma situação. Aí eu vou me alongar um pouquinho no raciocínio com relação à área consolidada, que é a preocupação, né? Não aquelas áreas consolidadas que são fáceis de identificar pelo marco temporal, que é 22 de julho de 2008. Eu quero chamar a atenção com relação às áreas consolidadas do artigo 68 do Código Florestal, cuja discussão já foi superada pelo Supremo, né? Lembrando que as ADIs já foram julgadas, 68 é constitucional, mas tem sido difícil a aceitação desse artigo pelos órgãos ambientais, pelo Ministério Público, enfim. E qual é o problema? Bom, em 24 de setembro de 2018, tá com barulho de vibração aí, né? Talvez seja o meu... Eu acho que o tom baixou um pouco.
Pronto aí? Deu. Opa. Perdão. De volta? Ok? Ok, tá ouvindo, pode falar. O volume tudo certo aí? Tudo certo, pode continuar. Acho que ele caiu aqui, vou chamá-lo novamente. Só um minutinho aí, pessoal. Não entrou ainda? Não. Manda uma mensagem. Cumprimento, pessoal. Gostaria de agradecer a presença desde já, então, dos nossos amigos aí, professor Darcy Pet. Pronto, Paulo. Perdão, cara. O telefone tocou e aí atrapalhou o áudio, atrapalhou tudo aqui. Bom, vamos lá. Estava Tá funcionando. dizendo com relação à preocupação que eu tenho hoje com o cara, com as áreas consolidadas, né? Principalmente aquelas do artigo 68, não as do marco temporal de 22 de julho de 2008, certo? A do artigo 68, principalmente no bioma cerrado. Em 2018, eu escrevi um artigo que chamava o seguinte: floresta não é bioma e cerrado não é floresta, né? Esse artigo, para mim, ele veio de uma demanda judicial e foi uma situação bastante marcante aí, né? Porque hoje nós temos no Brasil 22% do território pertencente a esse bioma. E a dificuldade de aceitação do artigo 68 é nesse território, com essa proporção, né? É um bioma que está em vários estados, que está em Goiás, Tocantins, Mato Grosso, MS, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, enfim. Cerrado está em muitos estados e é onde vai afetar essa questão do artigo 68 das áreas consolidadas. O que eu quero dizer? Que o bioma cerrado, expressamente na legislação, a proteção do bioma cerrado não era existente antes de 89. Então, nós temos um intervalo de tempo entre 1965 e 1989, quando a proteção das áreas de reserva não era feita por bioma, era feita por regiões. Então, se você pegar lá o texto do artigo 65 sem alterações, você vai notar que as regiões eram indicadas onde deveria ser feita a proteção das áreas de reserva. O texto do artigo 1º desse Código de 65, ele dizia assim, que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação são bens de interesse comum a todos, exercendo seus direitos de propriedade com as limitações que a legislação geral e especialmente esta lei estabelece. Então, ele indicou ali o caminho, falou, vai ter uma proteção e a lei vai estabelecer qual é a proteção. Muitos tribunais estão pegando esse artigo 1º e falando, não, cerrado está englobado neste artigo como floresta, precisa de proteção. Então, não vale você dizer que não existia proteção ao cerrado. Por isso que eu intitulei o artigo de floresta não é bioma, cerrado não é floresta, né? Então, vem o artigo 16 do Código de 65, sem alterações, que dizia que as florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada, ressalvadas as APPs, são suscetíveis de exploração, então as florestas são suscetíveis de exploração, obedecidas às seguintes restrições. Aí trazia ali nas alíneas as restrições quais eram. E nós temos na linha A, dizendo assim, centro-oeste na região sul. Então, o que isso significa? Que fora da região sul do centro-oeste, poderia haver uma exploração de 100% de uma propriedade rural, no bioma cerrado? Sim. Então, essa é a verdadeira intenção do artigo 68. Por que isso? Hoje, o ambientalismo arrepia, se a gente falar isso, né? Mas, na época,
a política, a história da ocupação territorial brasileira, a história da política agrícola brasileira, era de abertura do cerrado. Então, por isso que é muito importante, se a discussão precisamos entender qual era a intenção do legislador na época, tal, é necessário entender a história do Brasil da época, né? Esse artigo, né? Tá de volta aí, Paulo? Oi, tô de volta, deu um probleminha Beleza. aqui. Tá. Não tem Certo. problema. Então, eu chamo atenção com relação às áreas consolidadas do 68, não essas de 22 de julho de 2008. Então, não há órgão ambiental, não tem, o judiciário dificilmente está aceitando essa tese, mas é uma tese verdadeira, uma tese que corresponde à realidade, à história da política agrícola brasileira, é uma tese que respeita a abertura de novas fronteiras na época. Então, veja que essa é a verdadeira intenção do artigo 68, cuja discussão já foi superada, então. Bom, aí só em 89 é que aquela lei 7803, uma lei que alterou o Código de 65. Só em 89 colocou a seguinte restrição: aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20%. Então, se não fosse necessário fazer essa alteração, se o cerrado já tinha proteção de 89, nem teria necessidade de colocar essa proteção, certo? Então, a inserção da proteção da trava no cerrado foi feita em 89. Então, repetindo aqui, o pessoal que falou que travou, né, a live, Sim. Essa tese que eu apresento é no sentido de que entre 65 e 89, a expressão cerrado, para fins de reserva legal, não constava na lei, só foi inserida em 89. Então, isso permitiu com que áreas, nesse período de tempo, fossem 100% exploradas. E tem muitas propriedades no bioma cerrado, como no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, que estão nessa situação. Aí, em 2001, houve uma nova alteração que diz o seguinte, que as florestas e outras formas de vegetação nativa, quer dizer, antes era só florestas, depois colocou outras formas de vegetação. Isso comprova essa afirmativa que eu estou dizendo, que o cerrado não é floresta. E é por isso que o direito precisa se socorrer a conceitos de outras ciências, da biologia, da ecologia, das engenharias florestais, porque eu fui muito categórico em falar nesse artigo que cerrado não é floresta. Engraçado que em livros de ambientalistas que hoje negam o artigo 68, nós encontramos as definições de floresta, né? Então, é interessante fazer essa pesquisa, quer ver? Bom, com isso eu estou querendo dizer que não é possível generalizar o conceito de florestas, não é possível negar que antes de 89 o cerrado tinha possibilidade de ter uma exploração maior e que devido à redução do bioma colocou a trava, assim como vai acontecer em outros biomas, como já existem projetos de lei, assim como aconteceu com a Mata Atlântica, né? Então, para o produtor rural no CAR, a orientação é essa, né? Cuidado com essas operações de fiscalização, com esses mapeamentos, com os TACs que serão assinados nessas áreas, sem que seja feita uma análise, né, temporal da propriedade para encaixar ela na legislação da época. É exatamente isso que diz o artigo 68, que seja respeitada a legislação da época em que foi feito o quê? Da época em que foi, a gente fala que a área foi aberta, né, que foi feita a supressão da vegetação nessa área. E com isso a gente garante o quê? Nós garantimos o ato jurídico perfeito, nós garantimos o direito de propriedade, a função social da propriedade, então é muito importante nessa fase pós-CAR, na inserção das informações no CAR, observar esses detalhes. E não é difícil, viu? Nós tivemos casos aí em que, em confrontos ou em reuniões, né, melhor dizendo, com o Ministério Público, o órgão ambiental, a gente abre o Google Earth. Você abre o Google Earth, você demonstra através do estudo, através da análise histórica dessa área, se ela já tinha sido aberta, se ela não tinha sido aberta. E, bom, e com relação, então, aos cuidados, né? Você perguntou quais cuidados
na inscrição do CAR, para mim, acho que o cuidado de maior relevância nesse momento é com esse tipo de informação, com as áreas consolidadas. E eu acho que para fechar aqui, ó, só para ter uma ideia também do tamanho dessas áreas consolidadas, o que representa isso, só no Mato Grosso, áreas consolidadas seriam 32% da área do estado, segundo análises do Instituto Centro de Vida, que apontou a existência de 23 ou 29,3 milhões de hectares dessas áreas, que seriam 61% de pastagem e 28% de agricultura. Então, essa é a polêmica do pós-CAR, né? Áreas consolidadas do artigo 68. Só então, antes da gente partir para outro questionamento, só em relação a esses parênteses, tem conhecimento de se essa questão em relação ao Cerrado, então, se já foi judicializado e se já tem algum pronunciamento de algum tribunal superior, STJ especialmente, que seria o competente, né, sobre essa questão, ou ainda é uma tese em construção? Paulo, uma tese em construção, não tenho notícia de julgamentos que chegaram ao STJ, mas há uma grande dificuldade, eu estou enfrentando uma dificuldade dessa no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul com relação a essa tese. Estamos com um receio da consolidação desse entendimento equivocado, né? E que eu aproveito dessa oportunidade da live de hoje justamente para instruir os colegas atuantes no Bioma Cerrado de que nós devemos atuar firmemente nessa tese para evitar, né, a perda dessas áreas, na pior das hipóteses, a compensação de reserva legal em outro local, né? Mas se está escrito no artigo 68, se já foi declarado constitucional pela STF, é o que nós precisamos implementar, né? Então, infelizmente, a interpretação que foi feita no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul foi exatamente essa que eu te falei. Artigo 1º e artigo 16 do Código de 65. O artigo 1º fala florestas têm que ser protegidas, mas diz que a limitação vai ser definida pelo outro artigo. Mas aí eles pegam só esse artigo 1º, dizendo, não, todo tipo de vegetação, todo tipo de floresta. Né? E cerrado não é floresta. Né? Exatamente, eu tenho um comentário aqui de que o Bioma Pampa está no mesmo barco. Bioma Pampa é a mesma situação. E é isso aí. É triste essa interpretação, mas a gente tem que ficar em cima disso aí. Viu? Certo. Mais um recado, Paulo, com relação aos cuidados do pós-CAR. Eu costumava falar nas aulas, eu espero que isso não aconteça, né? Mas o momento de inscrição no CAR é o momento que você vai declarar a área de reserva legal e como você vai utilizá-la. Né? Lembrando que a área de reserva legal não é vegetação sem uso. É uma área para que seja feito o uso econômico sustentável. Está lá na definição do Código Florestal. Então, muito cuidado, porque no momento da inscrição no CAR, depois o órgão ambiental vai validar, para quem quiser utilizar áreas de reserva, já entrega o plano de manejo sustentável. Né? Já entrega o plano de manejo, já declara que essa área vai ser utilizada, porque senão isso vai se constituir num cadastro validado, você não declarou que vai utilizar, quem comprar vai assumir essa obrigação de receber essa reserva na forma como está, porque é próprio terreno, né? Acompanha o imóvel. Assim como se você declarar que vai utilizar a reserva, quem comprar essa propriedade também vai continuar usando a reserva, porque no CAR foi inserida essa informação. Então, assim, 2 recados, né? Áreas consolidadas e utilização da reserva legal. Muito importante, até porque isso implica na valorização do bem, né? Exatamente. Doutor, então, passando então ao pós-CAR, o que é considerado então o termo pós-CAR? E se a inscrição no CAR, fazemos 2 perguntas em um só, a inscrição no CAR e todos esses atos administrativos subsequentes, eles são considerados então um processo administrativo? Deve ser visto pelo profissional do direito como um processo administrativo? Sim, Paulo, perfeito. Essa fase, para quem tem o cuidado de dar uma lida no decreto 7830, no decreto 8235, que são os regulamentares do Código Florestal, vai notar que as etapas de validação do CAR, elas seguem competências do órgão ambiental, né? Você até leu no início aqui da tua fala, que o órgão ambiental vai ter a competência de receber, gerenciar, integrar dados do CAR, controlar as informações,
monitorar a manutenção, recomposição, regeneração da área e tal. Então, há uma série de competências que serão entregues ao órgão ambiental na fase posterior à inscrição, e que deixam muito claro para mim que o CAR não é só um cadastro online, que o CAR é um processo. Né? Porque imagina a situação de você entregar uma área consolidada e recebe a negativa do órgão ambiental. Ele fala, não vou aceitar essa área como sendo consolidada, você vai ter que apresentar um projeto de regeneração, compensação, enfim. Essa decisão, ela precisa ser fundamentada. O declarante, ele precisa ser notificado disso, para que ele apresente um laudo técnico, alguma coisa. Então, o que são? Isso são garantias processuais, né, devido ao processo legal, para a defesa, contraditório. Então, o CAR não é só um cadastro online, o CAR é um processo administrativo. E a segunda pergunta, que é do pós-CAR, né, o que é considerado pós-CAR, né, para mim? Eu venho profetizando há tempos essa fase caótica chamada pós-CAR, onde serão validadas as informações. É a fase em que, então, superada a declaração das informações, elas serão validadas, passando para a resolução dos ativos e dos passivos ambientais. Esse é o pós-CAR. Como serão resolvidos os ativos e os passivos? E essa resolução, ela vai ser formalizada em alguns documentos, que serão a adesão ao CAR e os termos de compromisso. Haverá, então, uma grande necessidade de atuação jurídica nessa fase, sabe? Porque você vai assinar termo de compromisso. Então, é muito interessante que tudo isso que nós estamos discutindo aqui seja levado em consideração nesse termo de compromisso, assim como no TAC. Né? Então, isso é o pós-CAR. Além do mais, muitos produtores já estão recebendo aqueles convites do Ministério Público para assinar TAC. Né? E o que nós temos feito nessa etapa agora, pós-CAR? Tentando orientar aos promotores que no TAC apenas encaminhem o produtor para assinar o termo de compromisso no órgão ambiental, que é o órgão competente, mas não assinar obrigações ambientais no Ministério Público e depois acabar conflitando com obrigações ambientais dentro do órgão ambiental. É um TAC versus um termo de compromisso. Então, isso é o pós-CAR. O pós-CAR são todos esses cuidados, são todas essas ferramentas. O PRA, na verdade, é engraçado que eu tenha dado aula sobre essas etapas posteriores e muita gente está falando, bom, mas afinal, o que é o PRA, né? Eu sei que eu vou ter que aderir, agora é o momento, tal, mas o PRA é um conjunto de ferramentas para regularização, dentre elas o CAR, os termos de compromisso, as cotas, né, e os projetos de recuperação de área. Ou seja, se não tem reserva, vai ter que fazer um projeto de recomposição, regeneração, compensação, enfim. Então, essas ferramentas são o PRA, são o pós-CAR. E eu chamo a atenção principalmente para os termos de compromisso. Então, é necessário uma atuação jurídica, de engenharia, enfim, de todos esses profissionais para que seja feito o termo de compromisso adequado, para que sejam resolvidos os ativos e passivos de maneira adequada. Né? Então, acho que é isso aí, Paulo. Certo. Na verdade, lembrando que o termo de compromisso ele acaba vinculando, né, o assinante, até pode servir de execução em caso de não cumprimento, né? E também fazendo obrigações, muitas vezes, que fica difícil depois de rever esses termos, né? Então, é importante a assessoria jurídica. Doutor, antes da gente passar, então, para o próximo questionamento, nós teríamos algumas perguntas aqui que foram feitas que eu vou deixar... eu vou ler aqui para a gente tentar comentar. A primeira do nosso amigo aqui, César Camargo, aqui de Palmas. Como nós comentamos, então, que a reserva legal ela pode ser objeto, né, de intervenção, dependendo do caso. Ele perguntou se pode ser utilizado para pecuária. Tem alguma... Já tem conhecimento, doutor? Já presenciou algum fato aí? Sim, um fato estadual, né? Muito interessante a pergunta, gostei bastante desse questionamento, porque no estado do Mato Grosso do Sul, como nós temos não só um bioma, mas a classificação do Pantanal é área de uso restrito. Está lá no Código Florestal que o Pantanal e as áreas de 25 a 45 graus são áreas de uso restrito, ou seja, depende de uma regulamentação. Né? O Pantanal, embora não regulamentado por uma lei federal, ele foi regulamentado por um decreto estadual. E ali,
foram colocadas permissões para a utilização das áreas de reserva que tem pastagem nativa, onde pode haver pecuária. Mas isso foi uma mobilização do setor produtivo? Não, não foi. Isso é uma característica do bioma. Dentro de áreas de vegetação, no bioma Pantanal, nós temos pastagem nativa. E segundo a Embrapa emitiu já há bastante tempo uma recomendação de que haja o pastejo nessas áreas. Para quê? Para evitar o acúmulo de biomassa vegetal. Porque senão, em épocas de estiagem, o que acontece? Risco de incêndio é muito grande, né? Vai haver um acúmulo de biomassa vegetal dentro de uma área de vegetação e isso tudo pode pegar fogo. Então, a função, veja só, né? A função da pecuária é, acima de tudo, ambiental, né? Cumpre exatamente aos preceitos ali de utilização sustentável, né? Então, lógico, tem alguns requisitos, né? Não é simplesmente uma pequena área de reserva legal soltar um lote de 5.000 cabeças de gado. Há alguns requisitos, há algumas restrições, mas é um exemplo muito interessante de adequação de uma realidade local à legislação. Não tenho notícia disso em outros estados, né? O Pampa tem várias discussões também nesse sentido, de que em áreas de reserva também tem pastagem nativa, né? Mas é um exemplo interessante a ser seguido. Essa questão da recomendação do órgão de pesquisa, das recomendações técnicas, né? Então, respondendo a perguntas, existe sim esse caso no Mato Grosso do Sul, áreas de reserva legal sendo utilizadas para pecuária. Então aí dependeria de uma aprovação, como é que tem uma normativa no Mato Grosso do Sul específica para isso, ou depende do caso concreto, se analisado com os técnicos? Seria isso? Nós chamamos de decreto do CAR Pantanal aqui, né? Que foi um decreto estadual que deu ainda mais detalhes para a questão do cadastro ambiental rural no Mato Grosso do Sul, né? E trouxe regras para o Pantanal, né? Então foi uma normativa estadual, embora também existam discussões nesse sentido, que deveria ser via federal, né? Até existia um projeto de lei 750 de 2011 do Senado, que acabou sendo arquivado, mas eu acredito que futuramente isso vai voltar a ser legislado via federal, né? O que vai servir para o Pantanal nos dois estados. O Pantanal está entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Mas por hora o que nós temos é uma regulamentação estadual do Mato Grosso do Sul, no sentido de aproveitar, sim, por recomendação da Embrapa, essas áreas de reserva legal que tem pastagem nativa. A doutora Caroline Mattioli também comentou que no Rio Grande do Sul, no bioma Pampa, também é possível. Tá, obrigado pela colaboração. Doutor, mais um questionamento aqui da Naili Rei. Então, o primeiro questionamento é um comentário aqui que, nesse momento, nós havíamos conversado sobre a inscrição no CAR. É importante acompanhar perto os técnicos que fazem inserção das informações do cadastro. E aquilo que nós havíamos comentado, né? Da prova daquilo que está sendo declarado. E ela também comenta aqui, faz um questionamento para falar um pouco sobre a diferença de TAC e TCA, né, que seria então termo de ajustamento de conduta e termo de compromisso ambiental. Seria isso, né, doutor? Se tem alguma diferença, alguma questão específica? Pois é, veja só, a finalidade dos dois é a mesma, né? É fazer a regularização de um passivo ambiental. Mas eu costumo dizer, né, sem qualquer objetivo de limitar a atuação do Ministério Público ou de limitar a atuação, enfim, né, do TAC, mas o TAC firmado pelo Ministério Público, qual seria a missão principal desse TAC? É conduzir o produtor, o declarante do CAR, enfim, aquele que tem um passivo ambiental, é conduzir ele a buscar a ferramenta da lei. Ou seja, se a lei fala que o termo de compromisso ele está inserido no PRA, então o TAC do Ministério Público tem que falar assim, você vai buscar a adesão ao PRA, você vai buscar o termo de compromisso do órgão ambiental. Aí eu tive a seguinte devolutiva em uma reunião do Ministério Público, né? Porque eles têm o inquérito fica em aberto, eles precisam fechar esse inquérito, e a promotora disse para mim, falou, olha, mas eu vou ficar com o inquérito em aberto, porque eu não sei quando o órgão ambiental vai convocar o seu cliente, né? Eu falei, exatamente, eu também não sei. Quando o órgão ambiental vai chamar o meu cliente. Mas o órgão ambiental aqui do estado tem 83 mil cadastros para validar,
para validar. E aí depois, aqueles que tiverem passivo serão convocados para assinar o termo de compromisso e aí missão cumprida. Aí eu não sei como que ela vai dar solução a esse inquérito no Ministério Público, mas a diferença, doutora Nair, seria exatamente isso. O termo de compromisso, ele é um instrumento oficial do Código Florestal para regularização do passivo. E o TAC é um instrumento do Ministério Público que deveria servir para encaminhar o produtor. E aí tem um TAC que eu até tenho alguns colegas aqui aqueles com quem eu já dei aula, pessoal aí do Piauí, que eu levei esse TAC para mostrar para eles que ficou assim perfeito. O TAC dizia, depois de muita negociação, abrir na tela o decreto 7830 e tudo mais, né? Mas o TAC ficou constando que deveria ser, o produtor deveria cumprir o artigo acho que é o 14 do decreto 7830 e assinar termo de compromisso no órgão ambiental. Falei, perfeito, missão cumprida. Né? Certo. Você resolve com o Ministério Público e aguarda o órgão ambiental que é o competente para validação do cara. Exatamente. Se vai demorar ou não, aí já não é problema nosso, mas o órgão competente é o órgão ambiental do Estado. Né? Então, nesse momento, as competências são do Estado. Futuramente, o controle dos passivos, o controle do cumprimento dos termos de compromisso será o Ministério do Meio Ambiente por meio do sistema SICAR. E gostando ou não, o procedimento é esse. Né? Aproveitando o gancho, doutor, então, depois nós temos mais algumas perguntas aqui para a gente comentar. Mas então, assim, a gente viu que, e a partir de agora, o que a gente pode esperar? Como tem conhecimento de como que estão as questões nos estados para a validação do CAR? Então, dentro da lógica do pós-CAR, o que a gente pode esperar a partir de agora? E se tem alguma recomendação aí para ser feita? O que a gente pode esperar é uma grande confusão. Uma grande confusão. A gente pode esperar também a judicialização de questões relacionadas à agilidade do órgão ambiental na aprovação dessas informações, no trâmite. Agilidade tanto pelo Ministério Público, que são interessados em ver a recuperação dos passivos, quanto também o nosso interesse, enquanto consultores dos declarantes no CAR, de resolver situações como os ativos ambientais. Né? Existem já casos de mandado de segurança para agilizar a análise do CAR. Por quê? Porque você está ali com uma negociação de compensação de reserva legal, você tem um cliente ali querendo ceder a reserva por meio de um contrato de compromisso, né? O contrato definitivo só vai ser firmado quando o órgão ambiental validar, e aí você tem uma morosidade do órgão ambiental e a negociação dependendo disso. Então, eu acredito que o que nós podemos esperar a partir de agora essa judicialização de algumas etapas, esses confrontos com relação ao ataque e o termo de compromisso. Me lembro também de uma audiência onde foi inquirido o fiscal do IBAMA, que eu perguntei para ele, mas o senhor fez a fiscalização? É muito comum, né? Confundir limpeza de pastagem com supressão de vegetação nativa. Muito comum. Né? E eles analisam só de cima. E foi quando eu perguntei, mas o senhor quando foi lá, não encontrou material lenhoso, mas de limpeza de pastagem. O senhor pediu o CAR para o órgão ambiental? Não, porque o CAR é ele que faz o CAR e o órgão ambiental vai validar. Eu falei, mas o senhor procurou essas informações no MASSU ou só passou lá e deu a multa? Ele falou, não, a gente fez nosso trabalho de fiscalização e tal. Então é isso que nós devemos esperar agora, né? Tanto a fiscalização desrespeitando essas etapas de regularização, a falta de conversar entre os órgãos fiscalizadores e o órgão ambiental estadual que vai validar essas informações. Então vai ter muitas situações aí que nós vamos nos deparar, né, com relação a essa confusão das competências, da fiscalização por satélite, da limpeza de pastagem, enfim. Então, acho que é por aí. Então, muita atenção de quem for atuar nessa área. Os TACs, termos de compromisso, ação civil pública, vai ter muito trabalho pela frente. Certo, obrigado pela resposta. Mais um questionamento aqui, doutor. Tatiane Monteiro. Como você entende dos usos de área rural consolidada?
no Mato Grosso entende a necessidade da continuidade do uso, pois caso contrário ocorrerá a regeneração da vegetação. Olha, ela tocou exatamente nesse ponto que eu comentei agora. Está sendo muito comum, né, ver situações de limpeza de pastagem sendo confundida com supressão, porque no momento em que o produtor abandona uma área sem fazer limpeza de pastagem, às vezes ocorre a regeneração natural de uma área, por exemplo, no bioma Mata Atlântica. Né? Eu tenho um caso que é exatamente isso. Fez a limpeza de 4 hectares, mas ali estava começando a regenerar a Mata Atlântica, só que estava bem sujo mesmo. E por satélite apareceu uma supressão. Né? Então essa área foi embargada, ficou ali 104 hectares, era uma pequena propriedade de 60 e ficou 104, né? O que para esse produtor já representa ali um problema, né? E observando as fotos da propriedade no local, que a gente pediu uma perícia por um engenheiro contratado, dava para ver que a área tinha uso alternativo já. Aí restava comprovar a partir de quando, através das análises históricas, né? Então, sim, tem que fazer a manutenção da área com frequência. Voltando àquela questão do início da nossa conversa aqui, comprovar historicamente o uso dessa área, desde quando ela já vem sendo utilizada. Né? Então, a Tatiana tocou bem no ponto aí que nós acabamos de falar, né? Certo. Tem que fazer a manutenção dessas áreas sob pena de ver situações como essa. Mais uma pergunta aqui em relação ao plano de manejo. Gostaria de saber se o plano de manejo vence e cai com o tempo, e caso positivo, qual seria esse tempo? Aqui, pelo que eu entendi, eu acho que já existe um plano de manejo na área, e ele quer saber se vence. É o nosso amigo César. Nosso amigo César. Bom, o plano de manejo, ele é apresentado, na verdade, no Código Florestal está descrito lá que ele tem que ser apresentado indicando se é com ou sem propósito comercial, mas não indica prazo, né? Então, no momento de apresentar o plano de manejo, indica a finalidade, se vai ser para utilização própria, para consumo, se está sendo realizado ali plantio de árvores frutíferas ou o que for, né? E se for com propósito comercial, indicar como será feito esse propósito, mas não faz qualquer menção a período de tempo. Né? Por isso que eu acho importante, se for declarar no CAR, falar que está usando a área e qual é a finalidade, porque isso vai ficar vinculado a essa área de reserva legal, inclusive para quem adquirir essa área depois. Né? Exatamente. Mais um questionamento aqui. Eu acho que já foi acho que já foi respondido, é da nossa amiga Liesca. Quais são os agricultores que precisam assinar o TAC e seriam os quais não fizeram o CAR ainda? Quais são aqueles que precisam assinar o TAC? Né? Na verdade, vamos falar o termo certo, né? Termo de compromissos, TAC seria o termo de ajustamento de conduta, né? Quem precisa assinar o termo de compromisso são aqueles que têm algum déficit de percentual de área de reserva legal ou das metragens de APP, né? Então é muito fácil de aprender o Código Florestal, né? Sempre tem uma resistência de alunos de outras áreas em aprender legislação, mas eu falo é facinho, né? Você pega o CAR, o que é inserido no CAR? As áreas protegidas. E quais são as áreas protegidas? São 3. APP, reserva legal e área de uso restrito. Então, aquele que tem déficit em qualquer dessas áreas protegidas, nas modalidades de APP, que são 11, ou nos percentuais de reserva legal, são esses que vão seguindo as etapas. Né? Vamos lembrar, aderir ao PRA, apresentar o projeto por meio dos técnicos competentes, né? Recuperação da reserva, recuperação da APP, e com base nesse projeto, fazer o termo de compromisso. O termo de compromisso ele é vinculativo ao teu projeto, né? Os projetos indicam um período de tempo que será recuperado, todas as regras estão lá no Código Florestal, né? Os projetos de recuperação de reserva podem ser feitos até 20 anos, sendo um quinto a cada 4 anos cumprir uma etapa, tem todas as regras que estão lá no Código Florestal, né? Então são esses que vão ter que assinar os termos de compromisso. Né? E o TAC, né? Assim, seria interessante perguntar, né? Quem tem que assinar o TAC? Né?
aqueles que não querem confusão com o Ministério Público, né? Não querem ver essa situação transformada numa ação civil pública. Sem qualquer objeção a assinar o TAC, desde que ele seja fiel ao Código Florestal, né? Exatamente. Doutor, então nós já estamos encerrando nosso tempo aqui. Eu quero, antes de passar a palavra, quero agradecer a todos os nossos amigos aí da UBAL. Sabe que o doutor também é da UBAL, né? Mas a gente teve aqui a presença do presidente Darciso Betti, o vice-presidente Albenir Cherubini, doutor Cláudio, doutor Rogério, doutor Valente Celistre, doutor Guilherme, então, e mais todos os nossos amigos aqui de Palmas e região, e também de outras regiões do país. Aí, muito obrigado pela presença, a gente agradece muito, vocês estão acompanhando, a gente tem outras lives sendo programadas aqui, assuntos muito interessantes aí sobre o direito agrário aplicado ao agronegócio. Então, muito obrigado mesmo. E esse vídeo ficará disponível, se algum momento aí ficou algum questionamento ou algum momento caiu, então vai estar disponível. E, doutor, eu te agradeço pela presença, eu sei que você tem um profundo conhecimento da matéria e passa a palavra aí para suas considerações finais. Desde já, muito obrigado e fique à vontade aí até encerrar o nosso tempo. Obrigado. Positivo. Mais uma vez eu te agradeço, Paulo, pelo convite. Digo mais uma vez que a sequência de lives está muito boa, né? Os temas escolhidos estão excelentes para quem quer acompanhar os atuais dilemas do direito aplicado no agro, né? E eu gostaria de deixar registrado, por fim, aqui a minha preocupação com relação a essas novidades, né? Agora, as novidades, né? A questão da Mata Atlântica, se aplica ou não aplica o Código Florestal, acompanhe, porque isso vai interferir. Eu já tinha acabado de falar que o artigo 68 interferiu no bioma cerrado, com a resistência em consolidar áreas de cerrado. Agora vem a Mata Atlântica, se aplica ou não aplica mais essa novidade, acompanhe, né? E hoje ainda foi noticiado nos nossos grupos ali um entendimento da STJ de que a área consolidada seria considerada retrocesso ambiental. Então isso tudo me deixa muito preocupado, né? Até faço uma analogia aqui à questão indígena, que você sabe que eu gosto de falar também dessa questão, né? Está quase comparado à questão indígena. Nós estamos quase vendo a criação de direitos originários das matas às terras que tradicionalmente ocupavam, né? Porque se não aceitar a consolidação de área, é isso que a gente vai ver, né? Que a determinação de que sejam recuperadas muitas áreas ao estado em que um dia foram de vegetação, né? E isso seria realmente um retrocesso sustentável, tá? Então, não é, o princípio talvez não seja da vedação ao retrocesso ambiental, seja a vedação ao retrocesso da sustentabilidade. Então, eu tenho essa preocupação, gostaria de deixar registrado aqui no final da nossa live, para que todos acompanhem e se aprofundem nesses temas para que a gente possa voltar a discuti-los. Numa dessas a gente até poderia fazer uma live sobre isso futuramente, né? Ó, deixa eu falar, hoje nós temos a presença especial aqui, ó. Companheira Tunica, aqui. Então, pessoal, aqui nós estamos finalizando o tempo. Muito obrigado pela presença e acompanhe aí que tem um conteúdo muito legal aí para a gente tratar. Tá vendo, doutor? Isso aí, Paulo. Valeu. Boa noite. Muito obrigado. Seguimos aí. Boa noite. Tchau, boa noite.